Bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. No Instagram nós somos o @extrapodcast, no Twitter é o @extrapodcastbr e no nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. O podcast sai todas as segundas e quintas em plataformas digitais. Nos sigam deixando o like e etc. Eu sou o Rich, aqui ao meu lado tem a Laura e a nossa convidada da semana, a Thaís Lombardi, que faz coberturas para o BBB Insight de entretenimento. Oi, Laís, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Thaís, Laís não, gente. eu tô Aí. errando o nome igual participante Big Brother. Oi, gente, joia. Você tá igual a Laís errando o nome do Gustavo, chamando ele de Rodrigo. Eu, de certa forma, ofendi a Thaís, chamando ela de Laís, né? Porque assim, Thaís, sua ficha é limpa, você é uma pessoa, né, tranquila, não se Sim. mete em polêmicas na internet. Então, assim, não que a ficha da Laís seja suja, mas em reality show tá manchada, né? Então tá meio assim. E Ah, não, aí, ela tem a Thaís, ficha suja, sim. Desculpa. Pode falar. não, mas e aí, como é que tá essa cobertura do Big Brother esse ano? Tá boa, tá mais ou menos? Tá bem ruim, vou te falar a verdade, porque eu comecei o ano passado, né, com 21 e praticamente foi uma loucura cobrir o Big Brother no ano passado, começar cobrindo o da Juliette, né? E ver essa queda tá bem estranho. Assim, então foi uma queda bem drástica, real, assim, até na quantidade de notas que eu tô fazendo por dia. E na qualidade mesmo do que a gente está fazendo. É, praticamente a gente tem que inventar coisa, tem que pegar uma frase e fazer uma nota de uma frase. Mas é isso. Eu ainda tenho a esperança que possa melhorar. É isso, é Brasil, né? brasileiro. Brasileiro em 2022 tem que ter esperança, realmente. Tem que ter. Em reality show, né, que o tempo que a gente espera ser alienado e não tá dando alienação, né, Laura? O que vai ser da gente no ano político não ter sido alienado por 3 meses de Big Brother? É uma coisa meio Nossa, complicada, né? as pessoas vão chegar em outubro como? Assim, é uma falta de serviço positivo que eles estão fazendo com a gente. O que vai ser da gente, né? O que vai ser. Mas vamos lá. Essa semana eu vou começar um pouco diferente. Vou começar trazendo alguma pauta do jogo da discórdia, porque a gente vai começar falando sobre essa coisa de protagonismo, que tá no título do episódio, é um chamativo para as pessoas virem, porque muito a gente fala de protagonistas de todas as histórias, né? Essa semana o jogo da discórdia foi de protagonista, coadjuvante, antagonista e figurante, que, como nossa querida Laura sempre diz, todo mundo tem que ser protagonista de sua própria história. O Big Brother, certeza que o Boninho ouviu o podcast da gente ano passado algumas vezes. Nós citamos isso várias vezes entre vários podcasts e fez. Laura, é um jogo da Discord que é para você se colocar como protagonista, mesmo sem estar eu dizer, porque é importante, né, você mostrar para o público que você se leva a sério o suficiente para dizer que você sim é protagonista. Eu acho que se você não se coloca como protagonista, você já pode ser eliminado. A gente tem que ser protagonista da nossa própria história, gente. Eu vi um monte de gente falando assim. Aí eu queria saber quem as pessoas diriam que é protagonista. Aí eu ia falar que a pessoa é patética. Se você tá num programa, um reality show, você tá falando que outra pessoa é protagonista, o que, que você é então? Você já pode ser eliminado. O protagonista sempre tem que sempre se colocar naquela posição de que ele é o superior, de que a história está ao redor dele. Por mais que esteja ruim esse ano, eles não sabem isso direito, né? Assim, eles sabem porque aí entrou gente, mas você tem que achar que a sua história é sempre a mais importante. A gente sempre fala que no Big Brother a gente tem os enredos, né? Se você não acha que o seu enredo é o principal e que você tá no enredo principal, você tá lá pra quê? É bem isso. Você tem que ser a pessoa que está ditando o seu jogo. Se você colocar outra pessoa como Exato. protagonista, não é periscope, só mostra que não está acontecendo nada, que você está vendo a coisa passar. E assim, e é o protagonista que, como a gente fala assim, protagonista da sua história. Eu posso não ser o protagonista da temporada, mas aquela minha história no programa vai ser contada por mim. É um caso, por exemplo, do Vini, que ele não é protagonista da história dele. A história dele está sendo contada pela visão do Eliezer, sabe? A gente tá vendo pelo ponto de vista do Eliezer, porque ele está se anulando. Então, você se colocar um protagonista é muito dizer isso. Como a própria Jessie falou dela, a Lina explicou muito bem. Ela falou da minha história, essa pessoa é figurante, da minha história, essa pessoa é antagonista. Então, deu para entender. É o jogo de palavras que você usa também. A pessoa pode ser protagonista da temporada? Pode. Mas, né, tem umas diferentes. E você, Thaís, o que achou dessas colocações das pessoas? Você acha que teve gente que não é protagonista, tem gente que é antagonista e se fingiu?
Olha, essa dinâmica eu achei assim, foi bem tranquila, né? Na verdade, meu jogo da Discord favorito é quando eles conseguem bater boca, mas eu acho que nessa temporada eles até no jogo da Discord podem ter se colocado como protagonistas, mas eles estão tentando apelar assim, tipo, mas eu vou tentar não fingir que ser protagonista para ver se o público compra a minha história. Tipo, eu não sei como que eu vou explicar isso de uma maneira rápida, mas eles estão num lugar de tentar se fazer de meio de coitados, assim, né? Para ver se o público compra a história. Então, eu não acho muito natural. A maioria do pessoal ali, eu não tô achando que eles estão contando a história deles e, e muito menos acho natural, assim. Não acho que eles estão ali para ser protagonistas da história. Eles estão contando muito com a história de outros participantes. Eles estão querendo ser outros participantes, não eles. Eu acho que nem tem história muito. A única história que a gente tem é já de Arthur, né? Eles não estão tendo nenhum enredo assim Mesmo que eu pra falo assim, contar. a história é vinda de fora mesmo, sabe? Eles não querem muito se envolver porque eles. Igual o Eli mesmo, ele falando que o que a Juliette faria, né, nessa situação, o que ela errou, Ah, eles não é. estão querendo ser eles querem ser outros, querem ser os vencedores. Tanto que existe o Vini e a Eslovênia sem ser votados porque eles acham que eles são Gil do Vigor e Juliette e são protagonistas por isso. É, é, é uma É um história, surto. são protagonistas de uma história que não existe, né? É isso que você quer dizer. Eles seriam É, protagonistas do ano passado, assim, e não desse ano. Sim, todo mundo quer ser Juliette, mas ninguém quer ser eles lá dentro. Assim, pouca gente está prestando ao É papel do só Big Brother mesmo. a ideia do que é Juliette sem ser Juliette. não, e o Isso. pior é que nem a própria Juliette seria a mesma Juliette do 21 com o cast do 22, gente, porque são fatores completamente diferentes que faz criar a narrativa da temporada, né? Então existem vários para uma pessoa ter uma história de Uhum. Juliette, digamos assim, teria que ter todo o cast do 20, do 21 de volta, com exceção da Juliette, e você sofrer as consequências do jogo dela, sabe? Pra você ser a nova Juliette. Tem que ser assim, então, quase. Porque o povo tá com muito essa mania. Mas tem uma coisa que eu gostei nesse jogo, foi tipo, a Jessie mostrou que ela tá jogando, mas só tá um pouco preguiçosa de querer acompanhar outros jogos. Porque quem diria, né, Laura, que veio da Jessilane digamos que o Lollipop's Over Party, né? Veio dela, porque ela falou, ela deixou claro que o Lollipop se protege, todo mundo sabe disso, mas ela foi a primeira pessoa que chegou ao vivo e falou: a Jade e a Eslovênia usam das influências e são a cabeça desse Lollipop, coisa que ninguém tinha falado publicamente. Isso é uma boa coisa, uma boa hora de aproveitar o ao vivo, não é? Eu acho que a Jess foi bem, ainda mais ela é uma pessoa que é sempre muito anti-falar. O problema é que ela continua com esse negócio de coração e coisa, porque as pessoas não querem falar comigo do jeito que eu quero. Então ela não vota. Aí as pessoas ficam falando assim, mas eles não foram falar com isso do jeito que ela quer. Cara, mas assim, ela tem que ficar parada esperando as coisas acontecer ao redor dela. Você ser protagonista dessa história é você buscar coisa. Por que ela não busca ninguém, então, para ir votar com ela? Por que ela já não chega propondo? Aí o povo vai falar, porque eles já chegam assim todos juntos, mas eles não são a única opção para se juntar na casa, sabe? Com as próprias comadres, ela tem dificuldade de buscar, entendeu? Então eu acho meio. É muito fácil falar assim, que ela tem uma ideia boa, e ela tem mesmo, mas ela não fez nada com isso. Então de que adianta? Tá bom, tá, parabéns, você tem realmente uma ideia boa. O que você vai fazer com isso? Eu acho que esse é o problema dela. Ela tem a ideia boa na cabeça, mas não fez nada com isso. E parece que tá sentado esperando fazerem por ela. E ninguém vai fazer o seu jogo para você, entendeu? As pessoas falam assim, que caiu no colo da Juliette, né? Ano passado, o plot. Mas se ela não tivesse feito nada, não teria tido o mesmo final. Porque você tem que fazer o seu plot acontecer. A Juliette era ótima no ao vivo, por exemplo. Ela nunca deixava a oportunidade passar. Ela combinava voto, ela jamais teria feito coisas que fazem ali dentro. Então falta também
igual falou, quer ser a Juliette, mas não é a Juliette, pô. Quer ser o Gil, mas não é. Aí não tem como. E foi um jogo da discórdia muito bom pros fãs das comadres, porque a Lina também foi muito boa, a nossa querida Natália Deodato também dá um show de ao vivo. Mas teve uma pessoa que eu já citei aqui, né, indireta pra ele, que ele não vai ouvir, porque tá confinado no Big Brother. Infelizmente não foi ele que desistiu da temporada. Que foi o Pedro Scooby, que foi o que botou o Paulo André protagonista da sua história. Né? Então, Thaís, você tem uma opinião bem formada sobre o Scooby, não é? Não sou mais fã dele não, né? Mas eu acho ainda assim que é tudo no caso dele, ele é atleta, ele já tá acostumado, né, com jogo, essas coisas, com competição. É, eu acho. E ele também não tá preocupado com. Ele mostra que ele não tá preocupado com o prêmio, mas ele tá, ele quer ali. Então, assim, não colocar ele como protagonista é mais uma maneira de deixar ele passando, né? Porque ninguém vai votar nele. Ah, putz, o cara é gente boa pra caramba, faz piadinha, não sei o que lá, famoso, vai deixando e você vai chegar até a final. Então é uma maneira dele não se colocar como protagonista da história dele, mas ele também se esconder, né? Para se preservar. Eu achei uma estratégia interessante, não que eu faria, mas assim, mas em se tratando de uma pessoa que compete desde os 13 anos, que ele fala, 13, 9 anos, não sei. Eu acho uma estratégia interessante de se esconder porque se esconderam ao vivo, né? Porque no pay-per-view ele se mostra bastante. E se você pudesse escolher 3 pessoas que são protagonistas desse BBB, quem seriam? Independente se sejam protagonistas da história geral, mas que protagonizam mais o programa até agora. Ah, pra mim é Arthur, Jade e Natália. A Os Natália com meus são os mesmos. certeza. Os meus são os mesmos da Laura, por Eu enquanto acho também. que a maioria das histórias passou por eles. A única que tem também enredo é a Lina, Lina. por causa do que aconteceu dos pronomes, assim. Mas que todas as histórias passam pelos três, na minha visão. Então, seriam eles. E você, Thaís? A Natália com certeza. A Lina, até porque eu gosto muito de escrever notas sobre ela, porque ela sempre tem umas sacadas muito interessantes. E, nossa, o terceiro é complicado, porque pô, eu não sou muito fã do Arthur, mas ele joga bem, até agora. Mas eu acho que eu colocaria ele nesse terceiro lugar aí, os protagonistas da edição. Até porque já tá. O pessoal já gosta de bater nele, pra pôr no paredão, essas coisas. Sobre o Arthur, assim, protagonista e tal, o Thiago Leifert deu uma entrevista, não sei se vocês assistiram, sobre Big Brother, e ele falou que o jogador favorito dele é o Arthur. E eu quero dizer para vocês que o Thiago Leifert nunca perde o Big Brother, o favorito dele sempre ganha. Fica a dica aí pra galera que aposta. Mesmo sem ser apresentador esse ano, vamos ver se vai continuar. Mas pode ver, os preferidos do Thiago nunca perdem. Bem, talvez no 20, mas no 20 eu acho difícil dizer, porque ele tinha muitos favoritos. Ele não tinha tão claro. Mas os outros, a Emily, Paula. Tem uns favoritos que a gente contesta, né? Alguns favoritismos do É, Thiago. Eu espero que ele esteja errado dessa vez, porque não é questão de merecimento, mas do Arthur ainda tem muita coisa errada com relação à visão de jogo. Ele acha ainda que está muito bem. Por isso que eu ainda acho que ele vai escorregar em algum momento. Que ele tem umas ideias. Acho que até o Gustavo pode chegar mais na final. Eu queria mais que o Gustavo chegasse na final do que o Arthur. O Gustavo O joga mais. Gustavo, para mim, é um jogador interessantíssimo, porque ele estava na chamada dele, hétero top, sou hétero, sou top. Todo extremista lá dentro virou apaixonado pela Laís. E joga de uma forma muito aberta, na minha visão. Assim. Ele não é uma pessoa que se faz que não está jogando, mas também sabe esconder coisas, sabe, ele joga de uma forma que eu acho bem interessante. Todo mundo sabe que ele está jogando, que ele fala as coisas, mas ele ao mesmo tempo esconde muito as cartas dele junto a ele.
entendeu? Ele fica sabendo de informação, já não sai contando para todo mundo. Não, acho que ele não confia em ninguém, o que eu acho interessante, assim, para uma pessoa até que entrou depois e que tem uma relação diferente com a casa, né? E eu acho ele um jogador bem interessante, pensando nesse sentido. É um tipo de jogo que não tem sempre. Então, ó, a Laura tocou num assunto que eu vou falar por cima, porque não é nosso local de fala, mas eu prometo que a gente vai tentar trazer alguém com local de fala para falar aqui que foi os erros dos pronomes, né, que teve mais uma vez da Eslovênia, e os fãs delas que eu acho incrível, né, que somem na timeline quando ela comete esses erros e aparecem depois como que não quer nada quando acontece alguma coisa engraçadinha dela. Ou seja, nunca, porque ela não faz nada de engraçado nessa temporada, mas aparecem por outros focos. Eu acho que, assim, gente, errar é humano, mas, assim, persistir no erro é maldade, não é nem burrice mais, porque ela tá persistindo nesse erro, sabe? Não quer aprender e ela não pode usar a pessoas como escada para evolução pessoal. Ela não pode fazer isso e porque, assim, eu vou evoluir, eu cresci, eu aprendi, sim, a custa de quê? A custa de machucar outra pessoa? Então eu espero que ela saia e aprenda. E eu espero que ela saia logo. E, tipo, não saia pouco, sabe? Eu quero 90% ou mais, porque eu quero que ela fique marcada que saiu porque é uma pessoa horrível. Então essa é a minha opinião aqui. Todo o meu ranço despejado. E a Laura me conhece quando tem um ranço de participante, eu tenho um ranço Uhum. mesmo. Então, o Elton do Masterchef é que eu diga, né? Que aprendi a tolerar esse ano porque ele começou a andar com o Eduardo. Aí eu tô tolerando. Mas eu sou assim, eu sou ofendido por influências. Mas só isso. Agora vamos pra. A gente falou de pessoas que jogam bem, que não jogam bem. Essa semana, daqui a pouco eu começo a falar da liderança e tudo, mas essa semana teve uma jogada que foi completamente burra. Laura, você sabe do que eu tô falando? O voto de Vini Eliezer, com certeza. Eu acho, Vini, o voto foi dupla e eles chegaram lá dentro e simplesmente não votaram em quem eles tinham combinado várias vezes a semana inteira. Por quê? Ninguém sabe. Eu achei isso muito curioso, porque eles sempre estiveram na participação. Não pode falar, não estiveram na conversa, eles estiveram na conversa ativamente, sabe? Eles não foram assim, tá, vamos fazer isso. Eles estiveram na conversa de forma ativa, se propondo, sabe? E na hora eles simplesmente cagaram. Eu chuto que eles sabiam que a Larissa ia sair, que não tinha chance dela ficar, não tinham grandes amores por ela. E assim, eu acho, agora meus achismos, eles sabem que as meninas têm uma relação com outro grupo. A Jade, ela tem a relação dela com o Paulo André e ela tem a relação dela com o Scooby, que o Scooby não vota nela. A Slo tem a relação com o Lucas e o Eliezer já ouviu que o Arthur não ia votar na Slo e tal. E a Laís tem relação com o Bad Gus, né? Gustavo. E aí eu acho que eles quiseram também buscar uma relação deles para ter uma relação com o outro lado também. Tipo, tá vendo? A gente votou por você. Só que eles não revelaram o voto ainda. Então eu não entendi. Porque se tivesse revelado, para mim faria sentido nisso, sabe? Tipo, ó, mas você foi, mas eu não votei, quis te salvar, entendeu? Para jogar essa pro Douglas para não ser votado. E tá, ó, a gente tá junto. Eu não entendi, então, assim, qual o propósito? Eles não vão contar. O propósito foi não ter propósito, foi só ser burro mesmo, porque como a Laura falou, disso de combinarem, gente, assim, Tô dando, era eu uma tô dando muito semana, crédito, né? Eu tô é, dando muito crédito. é a burrice no seu estado mais bruto que aconteceu naquele confessionário, porque não é uma coisa difícil de adivinhar a votação daquela casa quem tá ali dentro. Todo mundo sabia quem o Paulo André ia indicar, todo mundo sabia que o Lollipop ia escolher alguém do Grunge para votar, todo mundo sabia que o Grunge ia ir Larissa e Laís. Ok. E como falou, eles conversaram sobre isso. Não sei que de raios retiraram que a Jessie podia votar um voto duplo, porque assim, enquanto todo mundo que ainda acompanha o programa, que comenta, estava preocupado em saber em quem será, por exemplo, que Lina e Eslovênia iriam votar, porque são de alianças e de quartos diferentes. Em quem será que o Gustavo e o DG vão votar realmente, porque o DG queria votar no Vini, o Gustavo queria votar na Larissa para salvar a Laís. Aí vem a dupla que a gente tem mais certeza, uma das duplas que tem mais certeza, tipo, além de Jade e Laís, Vini e Eliezer é a dupla que a gente mais tem certeza que vão votar como combinado. E chega e vota em outra pessoa, completamente com critério do nada. Eles bugam. Eu não entendi. Como foi Vocês já completamente pensaram? louco. Vocês já pensaram que pode ser. Assim, pensando se isso for. É uma coisa muito maldosa até de pensar nisso, mas assim, o Eliezer querendo uma prova uma prova da fidelidade do Vini, no caso. Porque, além de, claro, tirar a Larissa, né? Que é mais uma das
Mas uma das, querendo ou não, ela era rival deles, né? No fim das contas, só um leva. Mas o Vinícius, ele tá muito ligado ainda no Eli. Então, assim, esse negócio dele querer proteger o Eliezer assim, a todo custo, esse voto foi isso. Foi Pra mim foi assim, o último prego no caixão do Vinícius. Que ele tava realmente de quatro, tá caidinho, tá apaixonado pelo amigo, e o amigo queria realmente saber até onde que ele iria por ele. Nossa, eu nunca Pensando tinha no, pensado nisso assim. pensando Mas, no Eliezer muito, mas muito assim, muito maldoso. Olha, de hétero a gente espera tudo, então não descarta a possibilidade. Sabe? Então, tá aí, tem tudo. Não, mas tem jogadores pessoas que valem tudo no jogo, não é? Então não duvidaria se passou pela cabeça dele ou não. Mas foi completamente ok, vamos cagar a votação, porque pra mim a reação da Jade depois foi puro ouro, tanto que a Jade eu botei nos meus tops da semana, porque a Jade é uma pessoa que não tem papas na língua, né? Ela falou com outras palavras que eles eram burros, que tá tudo, ela ficou revoltadíssima e foi muito bom, gente, ver. Gente burra se ferrando, é uma coisa prazerosa de ver na televisão, sabe? Porque eles estavam tudo desenhadinho, eles combinaram tanto, deu tudo errado, o paredão tava. Eu tava sofrendo já por esse paredão, porque a Lina podia sair, sabe, com o DG, Arthur e ela. E olha o que aconteceu, eu digo, eu até aliviei. Quando eles votaram na Jéssica, eu fiz, ih, gente, o que aconteceu aqui? Sabe? Que até o Scooby votou certo ainda, até o Scooby deu 2 votos na Larissa. Foi isso que ajudou ainda, salvou a Jess, né, que ele sempre vota na Jess, mas não votou dessa vez. Salvou o DG, porque o PA nunca mandaria o DG. Então foi uma semana bem, assim, bagunçada. A semana também foi bagunçada porque teve desistência, né? Que foi do Thiago Bravanel, que fez o que devia ter feito faz tempo, que a primeira coisa que ele devia ter feito é recusar o convite. Mas eu fiquei sabendo, por instas de fofoca, agora meu momento choquei aqui, que a Ana Lu, se estiver escutando, vai dar uma surra em mim. Mas assim, que ele se convidou para o Big Brother várias vezes durante o show dos famosos. Eu não duvidaria, né, gente? Porque rico pode tudo. Mas ele acabou apertando o botão, fazendo toda uma cena, desistindo. Thaís, o que você achou dessa desistência do Thiago? Porque pegou todo mundo desprevenido num domingo que parecia tranquilo. Eu sou da sua opinião, que ele não deveria nem ter se convidado para entrar. Mas assim, eu achei que foi bom, que foi muito bom ele ter feito isso, mas eu achei como que eu vou explicar? Eu achei bom e da forma certa, sem drama pros outros, sabe? Igual a Nayara que ia sair logo depois que foi pro paredão. Eu acho que ele já não aguentaria a rejeição ali, sabe? E ele estava escutando a conversa do pessoal, e ainda que o pessoal falou que ele estava nos dois grupos, mas não estava em um. Então, antes de me tirarem, deixa eu sair, né? Deixa eu sair enquanto eu tô por cima. Eu achei boa a saída dele, porque deu uma bagunçada total. E ele ia sair com muita rejeição. E eu acho que ele tinha certeza que ele ia sair com isso, porque a Larissa e o Gustavo já tinham falado que ele estava sendo visto como falso. O que eu não acho que ele seja falso, mas eu acho ele estava preso na bolha dele de privilégios, né? Então assumir que ele não é querido por todo mundo foi um choque para ele. Eu espero que ele se trate isso, realmente. E não se convide pro Big Brother de novo. E eu ele sumiu concordo com até a da abertura, Thaís. né? Eu acho que Sumiu ele do é uma site pessoa. também. É, eu acho que ele é uma pessoa ele não é uma pessoa ruim, mas ele não está acostumado a ter a isso. Eu queria perguntar assim, por que ele entrou? Eu não entendi até agora. Uma vida confortável, uma carreira, o que ele queria, qual que era o propósito dele, sabe? Não entendi assim muito bem, não. Ele não queria nada. Pelo menos concordo com a Thaís quando ela falou isso. Porque tem gente que disse que quer sair, quer sair, quer sair. Tipo o Caio Caloteiro, que fez 3 ameaças de sair do programa e não saiu nenhuma. Né? Ele pelo menos não ameaçou sair nem nada. Ele foi lá, apertou o botão e fez aquela encenação. Sim, gente, ele entregou, sabe? Drama. O Oscar do Big Brother tá vindo, o Grammy, o Emmy, o BAFTA, tá vindo, vai vir tudo de prêmio pra essa atuação, porque foi digna de novela mexicana. Se ele e o Boninho não tivesse tão puto, a Globo pode usar isso pra promover Maria do Bairro, a Usurpadora, sabe? A novela mexicana da Globo Play tranquilamente, porque dá pra fazer que nem na edição, que usou a música do Chaves, né? Ao fundo, a sacada foi muito perspicaz do editor, e teve aí. Mas vamos logo pra semana em si, né? Liderança do PA, que indicou a Lina, DG Anjo, que imunizou o Gustavo, e o paredão foi formado entre Lina, Arthur,
e Larissa, com o Barão da Piscadinha escapando de mais um paredão. E a Larissa foi eliminada com 88,59% dos votos. A Lina foi a menos votada desse paredão, por 0,4%. E tivemos mais de 90 milhões de votos, que já foi 1 milhão a menos que a semana passada. E aí, Laura, o que você achou desse paredão, de tudo aí, dessa saída da Larivision? Eu sei que eu gosto da Lina, mas eu não achei o voto do Paulo André errado. Ele tinha acabado de ir no paredão por causa da Lina e ele acha que a Lina tem uma influência grande sobre as meninas. Então, para mim, e ela não tinha ido ainda. Então, para mim, faz muito sentido você na posição de líder colocar uma pessoa que vota em você diretamente, tinha acabado de votar. E por mais que eu goste da Lina, e eu não queria que ela tivesse do paredão, porque eu estava com o mesmo receio que você, mas obrigada, Eliezer. Eu acho que foi um voto que fez sentido para ele lá dentro. Acho que já falamos, né, Eliezer e Vini completamente equivocados, mas eu achei também assim, tem coisas que são um tanto decepcionantes na hora da votação. Tipo a Lina com a Eslovênia. E as pessoas falando assim, mas ela não ligava de ter votado no DG também, então por isso que foi assim. Cara, eu sei que ela não ligava, mas ela não se mostrou em nenhum momento querendo pegar aquilo para ela e comandar a votação, e ela já estava no paredão, sabe? Isso me incomodou muito. Eu acho que se você já está no paredão, você tem esse trunfo, tipo, eu quero ir contra essa pessoa, entendeu? E ela poderia muito bem ter usado aquilo ali na hora. Eu achei meio. Eu não gosto de. Eu tenho alguns problemas com o jogo da Lina nesse sentido de. Eu acho que ela se faz muito quando vai conversar com os outros. E ela aproveitou ali que a Eslovênia já chegou assim, tipo, ela nem tentou outra coisa. E, por exemplo, o voto delas no PA semana passada tinha sido corajoso, sabe? Então, isso me incomodou na hora do voto ali. Acho que ela simplesmente aceitou o que era fácil, sendo que ela já estava no paredão, sabe? E ela nem tentou, então eu não gostei disso. Achei interessante Eslovênia, Jessie e Natália irem juntas na Eslovênia. Acho que talvez isso possa ser importante para as duas encontrarem um lugar comum, tanto que depois elas já tiveram conversas sobre o jogo, que é uma coisa que elas não tinham, né? Para mim, esses são os destaques da votação, assim. A burrice generalizada e, para mim, a falta da Lina de se impor mesmo. E a Larissa já estava com um fim traçado com quem ela caísse. Bastava ela cair no paredão, né? Então não salvava. Não se salvava. Talvez ela pudesse salvar contra a Laís, né? Dependendo de quem tivesse a outra pessoa. Se fosse uma pessoa diretamente que queria essa Laís saindo, tipo o Arthur, sabe? Queria muito a Laís saindo, talvez a torcida dele tivesse eliminado a Laís. Então ia depender muito. E você, Thaís, o que achou desse paredão e desse resultado? Paredões estão sendo muito previsíveis depois que a gente descobre o líder, né? Mas eu concordo com a Laura que o PA foi coerente ao indicar a Lina. Eu só acho que ele precisa aprender a falar direito. Porque a gente Você não pode falar assim, Thaís. Você não viu os fãs dele falando que as pessoas estão zoando um problema sério? Eu não aguentei essa. Não é zoando um problema sério. Ele tem problemas pra formar uma frase, gente. É isso. Pra falar, ué. É isso. Cada um tem seu talento. Ele tem o talento pra ser atleta. Ele não tem o talento pra fazer um discurso, sabe? Eu custei a entender o motivo que ele queria. E ele, assim, ao mesmo tempo que a Lina tá na rede de proteção, e eu quero. Ele tem que ver que ele também tá. Então, assim, e tá colocando a Jade também em uma. Então, os motivos dele de votar na Lina, ok. Mas porque ela tá numa rede de proteção de 2 pessoas, sendo que as outras 2 pessoas estão sendo votadas pela casa praticamente toda semana, eu não concordo. Então ele concordo com o voto, mas eu acho que ele devia articular mais o pensamento dele. Acho influenciável, sim. E ele era um dos meus favoritos, mas não é mais, assim, porque ele realmente, ele precisa aprender a articular, pensar por ele. E não falar direito, eu não sou, não assim, não em questão do português, mas saber colocar as ideias no lugar, sabe, antes de falar. Porque ficou Não, e meio sem sentido.
E é só voltar um ano no tweet desse povo que tá defendendo o Paulo André, dizendo que ia fazer isso, que vão achar tweets criticando a Thaís ano passado, sabe? Então, um povo É. é muito de. É porque é meu favorito, eu vou falar isso. Tipo, ai, gente, se toquem vocês, hein? Mas pelo menos esse povo tá defendendo o Paulo André, que só tá errando umas palavras, né? Pior tá defendendo o Eslovênia, Laís da Vida. Eu não perco a oportunidade de soltar uma indireta assim pros povos. Mas não, Laura, porque ó, qual é o crime do Paulo André ali dentro? O problema dele maior? Só isso, né? Assim, acordar pra vida que não acordou ainda. E concordo com vocês dizendo que fez sentido a indicação dele, fez tudo mesmo não querendo a Lina no paredão, mas foi bom pra Lina voltar. Isso é bom até pra ela, né? Pra ela ver que tá, tem torcida, né? Tem pessoas querendo que ela fique ali Uhum. dentro. Pro Arthur já deu, né? Que já sabe que ele na cabeça ele sabe que ele vai ter chance de ganhar, porque já tá voltando toda hora. Sabe? Se ele sobreviver ao primeiro paredão, não ia ser no segundo e no terceiro que ele vai sair também. E ter 90 milhões de votos, ter 1 milhão a menos, acho que sim, é paredão fácil. Por mais que seja uma temporada fraca, é paredão fácil. Gente. Pra mim, esse paredão 90 milhões de votos foi até muito, não devia ter nem 10 milhões, sabe? É um paredão com resultado tão previsível que o povo nem se empenhou tanto, não viu tantas coisas assim, tipo, Acho que as engajado. pessoas não ligavam muito pra Larissa. Cara, olha, a Larissa, eu vejo gente na internet que decidiu gostar da Larissa nesses últimos 2 dias, e eu queria perguntar por quê? Sério. Por que que você queria gostar? Cara, eu acho ela uma pessoa extremamente sem graça, sem nada. Ela não tinha nada a oferecer. Ela entrou cheia de informação, cara. Olha a diferença do Gustavo pra ela. O Gustavo, ele saiu buscando a história dele. Na verdade, se apaixonou. Se apaixonou, é ótimo. Ele solta informação muito aos poucos. Pode ver. Ele às vezes solta uma coisa, ele às vezes manda, mas esse Eslovênia não tá tão querido. Às vezes. Ele tem que saber usar o trunfo dele. Ela nada, ela saiu falando tudo, os negócios nada a ver. Do nada, falou coisa que. Coisa, não buscou nada, ela simplesmente se acomodou e foi. Acho É, assim. Pra mim, a Larissa é uma pessoa que entrou e saiu, e a única diferença que fez foi dar um choque de realidade em algumas pessoas, e nem pra isso serviu direito, porque ela não entregou mais nada. É uma pessoa totalmente assim, sem graça. choque de realidade depende, né? Deu choque de realidades alternativas, porque É. para cada um era uma situação diferente aqui fora. Então, nossa Wanda, nossa WandaVision aí deu tudo. Eu fiquei emocionado quando ela citou Visão no discurso dela ontem, né? O Vision não foi esquecido ainda. Então ela tava lá entregando todo o personagem. Mas o povo adora adotar gente que a gente sabe, não entende de onde veio essa adoração e acaba sendo adotado, mas é coisa do jogo. Olha, mas tem um fato inédito que aconteceu, não foi nem no Big Brother, nesse podcast, porque a gente falou semana passada que a gente decidiu o Play of the Week tranquilo. Mas não teve tranquilidade, porque eu fui voto vencido, porque eu queria um Play of the Week, Tom e Laura não queriam Play of the Week, ou seja, essa é a primeira semana que a gente não tem Player of the A Week. gente discordou. Discordaram, né? Porque o meu voto seria a Jade, porque ela quis montar um paredão todinho, porque ela burrice foi dos outros, gente. Porque por mais que ela tentasse domar, não é que nem a Laís, né? Que lava as roupas dela, que faz tudo pra ela, né? Porque eu achei maravilhoso ela dizer isso ao vivo. Você ler a fama, você dizer pra uma pessoa que é amiga dela e receber que você é uma pessoa que ajuda ela a lavar as roupas, né? Então, ela não conseguiria controlar também a pessoa. Então, a burrice não foi dela em si. Ela teve tudo pensado. Foi os outros que executaram errado. Né? A nossa poderoso general Jadão, como o povo chama, Mas tava ela pensando não nas coisas. conseguiu. É, não Ela conseguiu, mas é quando eu digo. pensou, mas não conseguiu. Não, É igual o na Arthur, culpa dos outros. pensando as Mas estratégias e não conseguindo. E a gente resolveu fazer que nem a gente fez ano passado com o Arthur Piccolo e o Conduru, e a gente vai dar um pior Play of the Week, que já foi explicado que vai ser pra Vini e Eliezer, por isso não estranha a foto dos dois aparecendo sexta-feira no nosso Instagram, porque é por causa do papel ridículo que eles pagaram. Essa temporada tá tão ruim que a gente tá premiando quem é ruim, sabe? Ou seja, a competição vai ser grande porque é o que mais tem. Vai ser toda semana a gente ruim lutando por esse prêmio de. Mas torcer pra semana que vem o povo dar uma acordada e. Sei lá, quem botar a Eslovênia no paredão vai ter meu voto pra Play of the Week. Se for uma pessoa pela liderança, vai ter umas 2 semanas com meu voto. É isso, eu tô me barganhando aqui agora. Mas vamos lá. Big Game. E aí, Laura, a semana foi boa pra você? Olha, foi. Já tive semanas melhores, mas não foi horrível. Eu fiz 255 pontos, mas o meu momento melhor foi que eu acertei praticamente todos os palpites que eu dei. Eu ganhei muito ponto de palpite. Foi a Então arrasou. minha. Eu acertei líder, acertei o de cada casa. Eu só não acertei anjo, o resto eu tava acertando. Então eu acho que foi muito bom por isso. Eu acertei muito palpite. Aí eu acabei indo bem. Aí eu fiquei com
2.000 pontos. Não, 1.200. Pra mim foi bom, não tava nem com 1.000 semana passada. Arrasei. Olha, foi bom. O meu, por exemplo, eu tinha PA, Scooby, Arthur e Lucas no meu time. Ou seja, eu comecei com uma dupla com uma liderança e uma dupla no paredão. Né? Eu comecei tipo, eita, o que aconteceu? Sendo que eu fui acertando outras coisas, sabe? Eu acertei pontos subindo, aí eu fiz 354 pontos essa semana. Né? Porque eu só errei o Douglas como mais votado, porque Eliezer e Vini me prejudicaram até nisso, né? Não prejudicaram só a Jade, como me prejudicaram também. E no geral eu tô com 1.622, então eu tô com umas pontuações boas, né? Então, tamo aí sobrevivendo e vendo. Eu sei que tá cada vez mais difícil. Thaís, você tem o Big Game também? Você tá bem nele? Tem, não, tô péssima. Semana passada eu fiz 36 pontos. Oh, pelo menos não foi menos. Minha performance de grupo 0 pontos, né? Meus palpites 36. Olha, mas você foi melhor que a Laura começou com ponto negativo nesse Big Game, viu? Então a Laura começou devendo ponto. Então ela começou a recuperar de agora. E apostas de liderança e eliminação. Semana passada a Thaís gravou com a gente deu erro na gravação. A gente teve que gravar outra vez sem ela voltou essa semana, mas ela tinha apostado com a gente que foi que a Larissa seria eliminada e acertou a eliminação da Larissa. Ela errou o líder. Eu errei tudo, né? E a Laura acertou tudo. A Laura acertou o PA como líder e a Larissa eliminada. E essa semana, Laura, você tá inspirada de novo? Diz aí suas apostas pra gente de liderança Eu e quero eliminação. dizer, eu quero dizer primeiro que nunca foi sorte, sempre foi trabalho e intuição. E ler cartas do tarô. A pessoa que eu costumo ler não saiu ainda. Ela disse a postação amanhã, mas eu li outros. E as cartas são positivas para Natália. Então eu vou voltar à minha aposta original, que eu postava toda semana. Natália líder. Vem aí. E estou muito confiante. E eliminado vai ser o Eliezer. Nossa, a liderança da Bad Nat resultar na eliminação do Eliezer vai ser uma coisa. É um Ela vai círculo completo, viu? ficar mãe solteira. Aí vai ser o pote de viúva do programa. Vem aí mais um enredo pra Bad Nat. E você, Thaís, quais são as suas apostas? Olha, eu queria essa semana que o Douglas ganhasse só pro Lollipop surtar. Só por isso. Ia ser interessante. Ia ser super interessante. Até porque ele quebrou a maldição do primeiro líder, né? Então seria interessante. Pra sair, eu aposto no Vini. Ele vai colocar o Vini. O Vini não pode ir pro bate-volta, então é ele. Tá, eu vou fazer diferente, eu vou fazer o inverso, porque vai acabar acontecendo o contrário. Eu acho que a Laís vai ser líder e a Jessie vai ser eliminada. Eu acho que pra mim vai ser isso aí que eu acho que vai dar um fôlego pro Lollipop. Não, por mim o Lollipop, eu acho engraçado o povo falando assim que o Lollipop saiu, o jogo acaba. Digo, gente, o jogo já acabou já faz tempo, a gente tá assistindo porque é vício, sabe? A gente se acostumou a assistir Big Brother Não, e eu de acho janeiro a abril. isso ridículo, considerando que o Arthur e o Lucas passam o dia inteiro falando de votação. Então, assim, não acabe. Eu tenho certeza que vai continuar, Arthur vai continuar achando as 1.000 formas de colocar outras pessoas no paredão. Esse negócio é. Cara, isso é fã do Lollipop falando, Ricardo. Fã do Lollipop acha que só o Lollipop joga. Só o Lollipop faz acontecer, como se fossem grandes armadoras, grandes estrategistas, que não são. Eu gostaria que fosse, mas não são. Eu fiz um tweet dessa semana. Eu admiro que o Lollipop esteja tentando jogar. O problema é que é um jogo ruim. E o segundo problema é que não tem graça de assistir. Cara, não me diverte. O povo fica falando, fica rindo. Fica rindo porque eles estão se fudendo, você tá achando engraçado. Imagina esse mesmo grupo sem se fuder, você ia estar rindo? Jade Falta com um aquela ego arma maior perigosa. ainda. Falta o carisma, que é aquela arma perigosa, mas não tem, né, gente? Carisma você nasce Não, mas com, não assim, se fabrica. e carisma é um conceito muito efêmero, sabe? As pessoas não sabem explicar direito. Então elas ficam, mas ninguém tem carisma nesse elenco, usando essa desculpa. Cara, mas às vezes você nem precisa de carisma para uma pessoa ser gostável de assistir. E ali não tem nem isso, não tem um papo que você fala assim, pô, legal. Tipo, eu não acho as conversas, nada. A única pessoa que gosta é minha mãe. Minha mãe, ela disse que ela não gosta de ficar assistindo as coisas de estratégia, de voto. Ela gosta de assistir Big Brother, vida normal, o povo lavando a louça, ou fazendo as coisas normais. Minha mãe é doida. E Falei como eu pra falei ela. no WhatsApp, sua mãe gosta do The Sims. Então baixa o The Sims pra É ela e tipo bota isso. ela pra Vou jogar, que baixar. ela tá querendo isso. Falar, mãe, vamos te botar pra jogar The Sims. O povo me deu a dica. Mas foi isso que aconteceu essa semana do Big Brother. Semana que vem tem mais coisa pra acontecer.
ou nada vai acontecer, a gente vai continuar reclamando de um monte de coisa aqui. Não se preocupe, porque se é pra reclamar, a gente reclama, porque é nossa propriedade aqui. Esse podcast foi criado pra criticar o X Factor, né? Pra quem não sabe, então a gente tá criticando reality show por vários anos. Mas é isso, gente. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Continue dando like pra gente. Se você escuta a gente no Apple Podcast, a gente dá 5 estrelinhas pra gente lá. Não custa nada. Você não perde tempo nenhum. Se você está escutando a gente no Spotify, segue a gente lá. Se tá no YouTube, dá like. Se tá no, sei lá, em Google Podcast, em qualquer canto, que puder dar like na gente, dê like. Dê RT em Twitter. Siga a gente no Instagram, no Twitter. E muito obrigado, Thaís, pela participação. Foi muito bom ter Eu que você aqui. agradeço, gente. E tomara que o povo renda mais assuntos pra você postar mais assuntos legais, sabe? Pra ficar mais divertido Pra ter o- os posts esse ano. Pra ter o se inscrever. Eu preciso trabalhar, gente. A galera não tá deixando. Vamos Arroba- cast, Big Brother. Arroba cast do BBB. Bora! Coloca o cropped. Bora trabalhar. E olha que te pediu pra eles botarem um cropped no primeiro episódio desse podcast. Já faz 6 episódios e até agora esse cropped tá no varal. Nem puxaram ainda. Tá lá esperando eles criarem vergonha na cara. Mas é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Até semana que vem. E tchau. Tchau.